Vocês conseguem entender que o ministro da Economia, eu vou repetir, ministro da Economia tem QI de chimpanzé e que o seu dinheiro, o seu futuro está nas mãos deste animal. Gente, deste animal. Eu sei que você talvez esteja desanimado com as notícias do Brasil, né? A gente fica um pouco assim mesmo, mas eu quero que esse vídeo sirva como motivacional, porque pense, se um orangotango é ministro da Fazenda, você com uma inteligência mediana, você não precisa ser espetacular, você com uma inteligência média, ali na média, um pouquinho acima, você já será capaz de grandes realizações. Foi a Nanda que comentou uma vez num vídeo dela que no Brasil é muito fácil você se destacar. Basta você saber ler e escrever direitinho. Eu sou um desses que, durante a minha vida, durante a minha infância, na escola, por exemplo, eu sinceramente, eu achava que eu era super dotado. Tem até um vídeo no canal onde eu conto essa história. Só que, tipo assim, eu era um nota 6, rodeado de notas 4. Entendeu? Eu achava, na escola eu só tirava 9 e 10, eu nem levava caderno pra escola, eu só escutava as paradas e fazia as provas. Eu era nesse nível, assim, sabe? Só que, tipo assim, eu achava que eu era super dotado. Só que não, é que era um bando de orangotango dando aula pra um bando de animal. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo assim, poxa, cara, eu acho que não era tão inteligente não, cara. Eu acho que só tava rodeado de animais, tá ligado? E é bem isso que ela tá falando, cara. Então, nesse vídeo, eu separei 5 momentos low IQ do ministro, do Fernando Haddad. Alguns, inclusive, bem recentes, algumas falas bem recentes. Então, se você não é comum, né? Se você não carrega esse peso, esse dissabor de ter feito L, aí eu peço que você se inscreva no canal e já comenta alguma coisa aqui, comenta de onde você é, de onde você fala, pra ajudar a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Vamos, então, para aqui o vídeo sobre o IOF. Vamos ver o que o Haddad tá falando. Cara, não é esse que ele fala que só vai afetar gente que mora em cobertura? Ah, esse vídeo me machuca um pouco. Falando sobre o aumento do IOF. Essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque... Ai, cara... Pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia da população, não mexe com... Eu considero... Ai, cara, meu Deus. Cara, como é que alguém que é ministro da economia pode falar uma besteira dessas, cara? As medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda. Uma agenda que... Não, eu acho interessante, eu acho extremamente interessante quando eles falam... Vamos ver, eu acho que ele fala de justiça tributária. Interessa a Fazenda. Não, pra... Ó, ele sempre fala... Deixa eu tirar esse frame, que eu não quero deixar a Nanda nesse frame. Olha só. O governo fala muito de justiça social, redistribuição de renda. Porque não, André? Porque o governo está fazendo a redistribuição de renda. O que é isso aqui, cara? O que é esse 1 trilhão 813 bilhões? Que esse ano a gente vai bater o recorde, né? Esse ano a gente vai bater o recorde de arrecadação. E aí eu fiz um post, lá no meu X eu fiz um post, né? Onde eu fiz o cálculo, né? Nós pegamos lá, no ano passado era 3,4 trilhão. Nós pegamos lá 3,4 trilhões de valor arrecadado do governo. E nós fizemos a redistribuição justa de renda. Nós pegamos todos os impostos que foram arrecadados pelo governo, 3,4 trilhões ano passado, e dividimos pelos 212 milhões de habitantes do Brasil. Sabe quanto é que dá isso? Quanto é que deu ano passado? R$ 1.400 por mês por pessoa. Agora eu pergunto pra você, se você hoje ganhasse R$ 1.400 todos os meses por pessoa na sua casa, aqui em casa tem 4 pessoas, pode ser um bebezinho recém-nascido, ele vai ganhar R$ 1.400 por mês pra sempre, né? Se você ganhasse R$ 1.400 por mês, se cada um na tua casa R$ 1.400 por mês, você estaria preocupado com a existência do SUS? Porque o governo hoje, ele só existe para te entregar 3 coisas. É o SUS, né? É saúde, é segurança pública e a escola de qualidade. Se você ganhasse R$ 1.400 por mês, você não conseguiria ter um plano de saúde, pagar a escola privada e seguro da casa, do carro, de vida e tudo mais, e automaticamente não precisando mais da segurança pública? Você tá entendendo que no momento que a população acordar e ver que é muito mais caro pagar imposto pro governo te devolver serviços de terceiro mundo, sacou? No momento que esse cálculo ticar na cabeça da galera, a galera vai assim, peraí, cara, não seria melhor não existir nada disso e eu ganhar mais? Ou não seria nada disso, né, nada disso existir e o meu dinheiro valer mais e eu poder comprar as minhas coisas? Porque pega países desenvolvidos aí que não tem esses direitos, que não tem direitos trabalhistas, por exemplo, nos Estados Unidos. E tu não vê um cara dos Estados Unidos pulando o muro pra vir pro Brasil. Tu vê o pessoal do Brasil fugindo pros Estados Unidos para não ter os benefícios que a CLT nos propõe.
Mas eu também não quero entrar muito nessa questão, só quero dar um exemplo pra vocês. E agora, nesse ano, vai dar o quê? R$1.550, R$1.600 por pessoa por mês? Daria? Então essa redistribuição de renda aqui, o governo fala de justiça tributária, aquela justiça, né? Mas eles não falam do real problema. Dos 25 mil funcionários, 25 mil funcionários públicos ganham mais de 100 mil por mês. Do senador ou do governador que trabalha 8 anos e se aposenta com aposentadoria integral, com plano de saúde pra família pro resto da vida. Isso não é falado, é falado sempre em apertar quem produz, é em punir quem produz. O Brasil ele é especialista em punir quem produz. Eu tinha uma das maiores empresas de informática dentro do Brasil. Vendi tudo, mas vendi tudo, bota dinheiro na renda fixa, você ganha mais dinheiro na renda fixa do que trabalhando e produzindo, tendo um monte de funcionário, aluguel, contador, diaba 4, não sei o que. Ganha-se mais dinheiro. Ganha-se mais dinheiro sem produzir nada. Eu entendo que o cara que empresta dinheiro, ele tá produzindo. Mas você tá entendendo? Você acha que eu não queria ficar com a minha empresa faturando 1,5 milhão, 2 milhões por mês, como eu faturava? Eu queria ter ficado com a minha empresa, cara. Era o dia inteiro em volta de computador, era o dia inteiro... Era maravilhoso aquela porra toda. Só que o Estado veio apertando, pisando. Chega um ponto que o cara fala assim, cara, quer saber, cara? Botar 2 milhãozinhos no banco, ganhar 20 e poucos pau líquido por mês, cara, e foda-se tudo. Porque eu vou ficar me estressando, aí acordando com um taquicardia de noite, com um ataque de ansiedade, olhando câmera daí. Produzir não vale a pena no Brasil, cara. Produzir não vale a pena no Brasil. Vambora, que deu 1 minuto de vídeo, já tô 10 minutos falando aqui. Né? Medidas justas do ponto de vista tributário, desde quando o imposto é justo. Mas fora isso, eu acho que isso é até uma discussão secundária. A discussão principal aqui é ele falando que só vai afetar morador de cobertura. Isso é mentira. Aqui no escritório... Cara, tu vê grandes empresários hoje no Brasil, tu vê empresários bem-sucedidos dentro do Brasil hoje, morando numa casa de merda. Não é como se o cara morasse numa cobertura de 5 milhões de reais e andasse com uma Hilux blindada. Tu vê hoje empresários relativamente bem-sucedidos com 20, 30 funcionários numa casinha de R$500 mil com um carrinho popular, velho. Isso que sabe? Porque é que eu sei o que esses caras falam. Eles só veem os empresários que estão em volta deles lá. Que andam de helicóptero, né? Que podem pagar propinas absurdas. Eles não conseguem nem enxergar, nem ver como que funciona o mundo real. Sacou o que é? Eles não conseguem ver que a tia Cotinha, que tá vendo cachorro quente ali na esquina, vai ser influenciada por esse aumento de OF. Quando ela for pegar um capital de giro no banco pra comprar uma barraquinha, em vez de sair da barraquinha, botar um trailer, sair de um trailer, alugar um lugar, ela vai estar pagando mais impostos pra sustentar isso, cara. Olha, eu tenho um escritório de trabalho no mercado internacional, mercado financeiro, eu ajudo as pessoas a gerirem patrimônio no exterior, a gente oferece esse serviço. E assim, desde do investidor menor até grandes investidores, fazem operações de câmbio, de remessa pro exterior com muita frequência. Você, por exemplo, que presta serviço, às vezes você trabalha com TI, presta serviço pra fora, você vai estar sujeito a esse IOF. Então é mentira que vai afetar só o morador de Isso aqui mordeu minha bunda instantaneamente. Cobertura. Fora que assim, isso tem todo um impacto na cadeia produtiva, porque o produtor que ele importa, que ele faz remessa para o exterior, por exemplo, quando você tem uma nova regra, a quantidade de trabalho, de esforço, de energia que precisa ser dedicada a se adaptar a essa nova regra, isso prejudica total a produtividade do Brasil, que já é ridícula. Então não afeta só o morador de cobertura, e é sempre esse discurso, né? Sempre essa ideia de colocar os pobres contra os ricos. Então assim, QI de chimpanzé, gente, não faz o menor sentido isso daí que ele falou. Isso é... Aí até levanto essa questão pra vocês aí, vocês que conhecem empresários ou trabalham em alguma empresa, tem algum amigo, assim, um pouco mais bem de vida. Esse cara mora numa casa de R$1 milhões? Esse cara tem carros de luxo? Ou esse cara simplesmente tem uma casinha ok com um carrinho ok na garagem? Eu quero muito ver, depois eu vou fazer um corte disso, a gente vai colocar no canal, você responde lá que eu quero dar coraçãozinho nos comentários. Porque essa ideia de empresários, né, os empresários podem. Uma vez eu lembro na pandemia, eu tava pegando elevador com um vizinho meu, e eu falei, pô, meu, e agora, pô, que esse negócio da pandemia tá foda, né? Porque eu tava com 9 containers de produto parado no porto, né? Aí olha o que o filho da puta falou pra mim. Ah, os empresários vão dar um jeito. Aí depois que eu fui descobrir qual que era a profissão do filho da puta, funcionário público. Tava em casa ganhando 20 e poucos pau. Entrei, peguei, não achei o nome dele, entrei no portal da transparência. O cara ganhando 20 pau por mês em casa. Eu falei, pô, eu queria ter ganhando 20 pau por mês em casa, tirando 1 ano e meio de férias, né, na pandemia. Como eu queria ter... Aí tu fala, você tá entendendo que essa galera que vive de dinheiro extraído da classe produtiva, eles vivem uma realidade diferente, cara. Esse mês, por exemplo, eu vou abrir um jogo aqui pra você. Esse mês aqui, eu tô com R$1.500 a R$1.800 a menos de ganhos nos meus canais. A minha média tá entre R$1.500 a R$1.800 a menos de ganhos aqui nos meus canais. Por quê? Porque eu fiz menos vídeos. Eu fiz menos lives, eu criei menos conteúdo, eu dei menos benefícios pros membros do meu canal. Cai na hora. Se eu paro de produzir, se eu produzo menos, eu sinto instantaneamente. Esses caras, se produzem ou não,
cai 100% do salário. Então eles vivem essa dissonância cognitiva, eles vivem essa realidade paralela. Vai pegar todo mundo, vai afetar todo mundo o preço das coisas, as operações que a gente faz pro exterior. Vamos olhar aqui o segundo momento, tá? Quando ele fala... Nossa, isso daqui foi ridículo também. Quando ele falou do vídeo do Nicolas, que bateu 300 milhões de visualizações e que isso é fake, que não pode ser real porque não tem essa quantidade de pessoas que falam português no mundo. Sério, ele disse isso. Vamos dar uma olhada aqui. Por causa de fake news de Pix, com patrocínio das Big Techs, pra atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Essa galera, esse cara é o ministro da economia, cara. Esse é o cara que vocês votaram pra botar no lugar de Paulo Guedes, cara. Qual que é a lógica de você ver que é uma pessoa burra? É um animal. O Fernando Haddad é um animal. É um animal. Porque assim, como que alguém traz essa lógica? O número de views tem que ser proporcional ao número de pessoas que falam português. Não faz sentido. Tem vários vídeos na internet com mais de 1 bilhão de views. Vídeos de artista, por exemplo, de cantor, de gente falando português. Então, nossa, não faz sentido nenhum isso daí que ele falou. Eu vi que o pessoal questionou que Galinha Pintadinha, acho que tem 15 bilhões, eu não sei quantos bilhões de visualizações, né? Porque as pessoas assistem mais de uma vez o vídeo. Eu assisti uma vez o vídeo no X, e nem foi no perfil do Nicolas, foi de uma outra pessoa que compartilhou. Aí eu fiz um vídeo mostrando, a gente olhou esse vídeo depois no Discord. Cara, cada visualização cada vez que tu olha o vídeo dá mais do que uma visualização. Cara, é uma coisa... E essas são as pessoas que estão definindo o futuro do nosso país, cara. São animais que não fazem ideia de como porra nenhuma funciona. Até o próprio Lula, ele se orgulha de não ter celular. Ele fala que ele não tem celular, que ele não posta nada nas redes sociais, que ele não tem nada. Sabe qual que era? O pessoal se orgulha disso, o pessoal se orgulha de não... Eu entendo porque que também eles não olham nada das redes sociais, porque se eles olhassem, eles iam ficar muito putos, né? Muita burrice, gente. E pensar que a nossa economia tá nas mãos dele. Aliás, o esquerdista, ele tem essa característica de negar o fato, né? Muito comum, assim, tem até um debate, eu não lembro o nome. Se vocês lembrarem, coloquem nos comentários, que é uma mulher, uma comuna e um anarcocapitalista. E aí o anarcocapitalista apresenta o fato, aí ela fala assim, mas eu discordo dos fatos. É nesse nível que o comuna pensa, então não faz o menor sentido. Isso aqui é muita burrice. Uma outra fala que mostra o QI baixíssimo do Fernando Haddad é quando ele defende QI baixo ou mau caratismo? Fica essa dúvida, né? O fim da isenção do LCI e LCA. Pra quem não sabe, LCI é a sigla para lixo com imposto. E LCA... Eu sabia que era letra de crédito imobiliário, mas lixo com imposto ficou muito melhor. A partir de agora eu vou falar lixo com imposto aí. Anotem aí, galera. É a sigla para lixo com amor. Então, até então eram aplicações isentas no IR, mas agora não são mais. O Haddad passou esse imposto, o que vai afetar drasticamente aí, principalmente o agro, que é quem sustenta a economia. O agro, vai afetar letra de crédito. Eu não sei se é letra de crédito agrária ou letra de crédito do agronegócio, tanto faz, é o mesmo negócio. E a outra é letra de crédito imobiliária. Então tu pensa assim, eu tenho 1 milhão hoje em letra de crédito agrária, tá? A menos que produtores estavam pegando pra produzir as coisas e devolvia com juros, e eu pegava um pedacinho de juros e o banco pega um pedaço de juros. Se as pessoas tiram o dinheiro da letra de crédito imobiliária e da letra de crédito agrária, falta dinheiro pro agro e vai faltar dinheiro também pro pessoal dos imóveis. A construção civil, você tem noção a porcentagem de pessoas que trabalham hoje na construção civil no nosso país? Se reduzir 1% no crédito de construção civil, são dezenas de milhares de pessoas que vão perder emprego. Mas para eles isso não importa, porque eles vivem num mundo onde eles não precisam produzir, né? Né? Então, eu já vou chegar lá, vou explicar um pouco como que isso vai se dar no preço dos alimentos, que tem uma outra fala também dele falando do preço dos alimentos. Mas assim, vamos dar uma olhada aqui ele falando do LCI e LCA. Benefícios fiscais não vão pro produtor, não vão. 70% fica no meio do caminho. Fica pro governo. Com o detentor do título ou o sistema bancário. Não fica com o produtor. Então a gente tá vendo essas distorções e procurando corrigir. Aí você fala, não, isso é aumento de tributo. Não, não é aumento de tributo, cara. Não é. Correção de distorção. É uma correção de distorção. É tipo um estupro. Não é um estupro, foi uma penetração não solicitada. Sua mulher não foi estuprada. Não, meu amigo, fica tranquilo, ela teve uma penetração não solicitada. Não, o cara não é um pedófilo, ele é um fã do playground. Não, o cara não é pedófilo. Ele gosta de fazer early access sexual. Você tá entendendo que é tudo uma guerra de semântica. A arte da semântica é as palavras, o sentido das palavras. E pra esquerda é sempre a semântica freestyle. Pra mim as palavras significam outra coisa do que significam pra você. É que nem a Nanda falou, discordo dos fatos.
41 bilhões de Não é imposto, é digital tax. renúncia fiscal nos títulos isentos. 41 bilhões. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É 3 farmácias popular. Do que nós estamos falando? É o tamanho do PAC. Essa ideia de corrigir... Tu tá entendendo o que ele fala assim, ó? Ele fala assim, a esquerda, assim, que Bafomé me leve, que Beuzebu me carregue. Toda vez que esses esquerdistas falam de alguma distorção tributária, alguma parada desse tipo, eles sempre usam uma coisa que afeta muito o pobre. Porque essa fala dele vai ser recortada, vai ser a grande mídia, que é a grande mídia que vive de verba estatal, vai recortar esse pedacinho que ele falou e vai botar na Rede Globo, vai botar em toda a grande mídia. Pra falar, não, olha só essa isenção dá 3 farmácias populares. Beleza, essa isenção, o fim dessa isenção vai melhorar então a farmácia popular? Não vai. Então, e aí? Ah, não, mas o fim dessa isenção é 100 faculdades. Vai ter 100 faculdades? Não vai. Eles sempre utilizam isso, a não sei quantas mil Bolsa Família. Aí chega no ouvido do pobre, olha só, eles querem taxar o pessoal que ganha juros. Ah, vai aumentar o teu Bolsa Família? Você vai ter mais condições? Vai melhorar algo na sua vida? Não, é só o governo vai ter mais dinheiro para superfaturar a obra e cheirar cocaína lá em Brasília. Distorções é aquilo que Hayek chamava de arrogância fatal. O último livro do Hayek, Os Erros Fatais do Socialismo, inclusive foi um livro que recentemente o Milley deu pro Papa. Muito legal, tem até o vídeo dele fazendo isso. Mas pra esse Papa até aceita, né? Se entregasse na mão do outro Papa, ele derretia. Esse livro ele trata um conceito fundamental que Hayek trouxe, que é a arrogância fatal. É a ideia que a esquerda defende de que o Estado ele consegue resolver todos os problemas, resolver todas as distorções. E ninguém quer... Na verdade, o Estado consegue resolver os problemas. É só ele deixar de existir. No momento que o Estado deixar de existir, a tua vida começa a mudar na hora. Questiona isso. Então, quando eu vejo assim o governo falando, não, temos que corrigir distorções, isso é pura arrogância, né? E além disso, ele tá de certa forma defendendo o produtor. Ah, mas não fica pro produtor. Mas se o governo quisesse mesmo defender o produtor, defender o empresário, defender o empreendedor, começaria em níveis mais básicos, como por exemplo o fim da CLT, porque se tem uma coisa que atrasa a produtividade do Brasil, é a CLT. São essas restrições trabalhistas que... E por que não tira os impostos sobre os insumos para plantar? Por que não tira impostos sobre a semente? Por que não tira impostos sobre equipamento agrário? Por que? Não, veja bem, peraí. E o SUS, daí eles usam a carta do SUS. É por isso que eu sou uma pessoa que o dia que o SUS acabar, o dia que os Correios acabar, assim, cada estatal que implodir, não literalmente, mas deixar de existir, cara, aqui é festa aqui em casa. Aqui em casa vai ter festa, picanha maturada, entendeu? Aqui vai ter festa. Cada estatal que deixar de existir é festa aqui na minha casa, cara. Dificultam a contratação, dificultam a demissão, não tem flexibilidade em termos de trabalho. Então ele não tá defendendo o produtor, ele só tá arrumando uma desculpa pra taxar mais. Entenda que essa taxação do LCI, LCA, tá afetando principalmente o setor bancário no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando, mas as ações do Banco do Brasil caíram drasticamente, outras ações do mesmo setor bancário também caíram, porque os bancos eles não enxergam com bons olhos essa taxação. Nesses bancos, tirem desse dinheiro de lá. O governo acha que taxando esses investimentos de renda fixa, as pessoas vão tirar o investimento da renda fixa e vão abrir uma empresa amanhã. Não é assim que vai funcionar, meu querido. Ele vai simplesmente tirar esse investimento da renda fixa e ele vai colocar em outro lugar. Ele não vai mais ganhar 15% aqui no Brasil, vai preferir ganhar 5, 6% nos Estados Unidos. Uma manobra, todo um trabalho pra você se adaptar à nova regra, então acaba que a atividade que deveria ser produtiva e voltada ao consumidor, ela fica voltada a atender novas burocracias e cada hora uma regra nova. E vamos combinar, né? Como que você investe num país com tanta incerteza como o Brasil? Aliás, a própria definição de risco é o grau de incerteza. O Brasil é incerteza pura, cada hora é uma notícia diferente. No Brasil o que não muda são as mudanças. Como que você deixa todo o seu dinheiro nesse país? E se você não sabe como enviar o seu dinheiro para fora, como começar a investir em um país sério como os Estados Unidos, que é o maior mercado de capitais do mundo, se você tem todo o seu dinheiro no Brasil, que corresponde a menos de 5% do PIB global, entre para a minha mentoria. Preencha esse QR Code aqui, vai aparecer um formulário de aplicação, você manda as suas informações, que a Bárbara, minha gestora, entrará em contato com você. Um dia eu vou ter essa capacidade, Nanda. Um dia eu vou ter dinheiro para me preocupar com isso, para mandar dinheiro para o Brasil. Eu vou fazer com o pessoal da Nanda Guardia aí, cara. Faça parte da primeira turma da minha mentoria. Eu chamei de mentoria anticrise, para você realmente manter todo o seu patrimônio anticrise protegido do risco Brasil. Vamos lá. Próximo. Um dia eu vou ter dinheiro para me preocupar com isso. No momento, né? Demonstração de QI de macaco. Eu acho que se o Haddad competisse com o chimpanzé, ele perderia. É sério. Vamos ver aqui o que ele fala. Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Cara, eu odeio isso, queridos brasileiras e brasileiros. Brasileiros pega todo mundo, pega homem e mulher, tá ligado? Nos últimos meses trabalhamos intensamente para roubar. Trabalhamos intensamente para roubar, para desviar, para superfaturar. Mas ainda não está bom. Está faltando dinheiro para a educação, está faltando dinheiro para a segurança pública, está faltando dinheiro para tudo. Mas iremos nos esforçar.
para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço Eficiente em te roubar. isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje temos sinais... Falou social, já é esquerdista. Já é. Eu odeio quem usa esse termo pra tudo. Odeio quem usa social pra tudo. Justiça Justiça social. Ai, preocupação social. Ai, não sei o que social. Para. Termo de esquerdista. Vamos parar de falar de usar coisa de esquerdista, hein? Pelo amor, hein? Vamos continuar aqui o vídeo. Hoje temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo. Que lugar de destaque no mundo! Essa tela provavelmente ficou preta porque talvez entrou alguma imagem com direitos autorais e que levou flag, e aí tu pode recortar a imagem e deixar o áudio. É o que eu falei, é menos de 5% do PIB global. Que lugar de destaque, gente. Sério, vamos comparar com um país bom, um país sério, um país próspero de verdade como os Estados Unidos? Olha, só se a gente comparar, por exemplo, número de empresas listadas na bolsa. Os Estados Unidos tem mais de 5 mil, o Brasil tem o quê? Mais de 500. Fora instituições financeiras, grandes Tem mais de 500, mas 400 ali é golpe. instituições financeiras. Brasil tem o quê? Itaú, Santander... Não, o caminho certo do Brasil é que nem o Lucão meteu aqui a real, ó. Caminho certo, 90% da população brasileira ganha menos de 4 pau. É 3.500, na verdade. 90% do brasileiro ganha menos de 3.500 reais por mês. Bradesco, só os lixos, só lixão, essa é a verdade, tudo lixão. Por quê? Porque não tem concorrência. Não tem, porque é um mercado extremamente regulado. Se tivesse concorrência, aí sim a gente teria empresas oferecendo serviços melhores, mas não tem. Então, gente, que relevância global que ele tá falando? Não, fala sério. De destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Ai, Vai mostrar ele sentado do lado. Ia ser legal se mostrasse aquela foto dele sentado do lado daquele monte de ditador lá na Rússia, né? gente, isso aqui é outra coisa também, né? 10 maiores economias. O Comuna ama esse argumento. Ai, número, nossa, né? o Brasil agora é a 9ª economia do mundo. Meu Deus, que nojo que eu tenho quando esquerdista fala isso, cara. Mas eu tenho um nojo. Eu vou explicar o porquê que esse argumento não faz sentido. Porque o Comuna, ele usa a ideia do PIB nominal. Ele acha que o PIB nominal significa muita coisa. O PIB nominal, primeiro que ele é artificialmente distorcido pelo consumo. Então, quando você olha só o PIB nominal, você tá considerando alguns fatores de produção e de consumo também. Se o consumo sobe, se o consumo tem muito peso, graças a, por exemplo, crédito artificial, programas sociais, coisas assim, isso obviamente vai distorcer o PIB, né? Então aí dá PIB nominal é o número, né? Quando é nominal é o número. O número é grande, o número é gigantesco. essa ilusão de que somos próximos. Mas então, o primeiro motivo da gente não cair nessa falácia das 10 maiores economias tá se baseando em PIB nominal, que não significa nada. Se a gente fosse usar o PIB pra alguma coisa, pra nossa análise, a gente teria que usar o PIB per capita. Porque enquanto o PIB nominal mostra o valor total da... Tipo assim, no PIB nominal, o nosso país é melhor que a Suíça. O PIB nominal, o nosso país é maior, cara, é maior do que a Islândia. Hoje, a Islândia é um dos melhores países do mundo, né? Em qualidade de vida e dinheiro e papapá. No PIB nominal, nós somos melhores que a Islândia. Da produção de bens, serviços, não diz nada sobre quantas pessoas de fato se beneficiam desse PIB. Já o PIB per capita divide esse valor gerado por pessoa, ou seja, é um dado muito mais realista. E se a gente pegar a classificação do Brasil no ranking de PIB per capita... 73? Vamos chutar aí 73? Comparando com outros países, o Brasil tá na posição 76. Claro, cara, se tu pegar o PIB e dividir pela quantidade de pessoas do Brasil, sabendo que tem 12 estados. Tem 12 estados do Brasil. É 12 ou 13? Acho que é 12, né? Tem 12 estados do Brasil, que tem mais pessoas vivendo de Bolsa Família do que da CLT, do que trabalhando. Dá pra ter uma ideia que tem 12 estados do Brasil que são praticamente improdutivos, são deficitários, né? É muito foda. É muito foda. Então não cai nessa conversa de cor de esquerdista aí. Quando esquerdista, nós somos a 9ª economia do... Gente, que coisa ridícula. Não vê a situação do país, não vê um monte de lugar fechando, de empresário não querendo contratar, de taxação, de distorção no processo produtivo. Não enxerga isso, fica aí comemorando notícias que não tem nem fundamento econômico. E pior que isso é vir do ministro da economia, desse orangotango. Próximo vídeo aqui, quando ele fala de ajudar a recuperar o crédito e apoio ao empreendedor. Mas como o Pede Meu Deus. Meia, o Desenrola e o Acredita chegaram para Olha os nomes dos planos, o Desenrola e o Acredita. Eu falei pra vocês, o Brasil é um país terceiro mundo, a coisa mais fácil de se vender que é a esperança. combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a Combater a evasão escolar, quer faltar da aula, falte, cara. recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. Quem que quer empreender no Brasil, irmão? Desempreenda, desinvista. Tire o seu dinheiro desse sistema diabólico. Apoiar quem quer empreender, taxando as pessoas. Se o Estado... Aumentando o IOF, né? Vamos aumentar o IOF, aumentar os impostos. Se você... Tem um vídeo icônico no meu canal, eu acho que foi lá no Papa Hardware que eu fiz, eu tenho um canal de hardware, né, onde eu reclamava sobre essa questão tributária. Aí eu comento, pô, teve uma vez que eu bati recorde de faturamento na empresa e eu tive prejuízo. Quase como o governo tá tendo agora. Porque eu saí de uma faixa tributária de, sei lá, 6% e fui pra uma de 12%. Porque já que uma empresa começou, na época acho que era $500 mil por mês. A gente começou a faturar $500 mil por mês e do nada a tributação saiu de 6% pra 12%. Alguma coisa assim, eu sei que mais do que duplicou o imposto que eu pagava. E aí eu passei a levar prejuízo. Aí eu tive que aumentar 10, 15% o valor de todos os produtos da minha empresa. E todo mundo, pô, o que aconteceu? O governo aconteceu, meu querido. O governo aconteceu. Aí eu faturava R$1 milhão, ganhava 7% de lucro, enquanto o governo levava de 28% a 32% desse 1 milhão. E o pessoal ficava bravo comigo.
quisesse realmente estimular o empreendedorismo, é que eu falei, eliminaria a CLT. A vida seria muito mais fácil sem a CLT, um atraso pro Brasil. O combate a privilégios e sonegação. O combate a privilégios, mais privilégios do que auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia dos políticos, 25 mil funcionários públicos recebendo mais de 100 mil por mês. Mas é desses privilégios que a gente tá falando? Não, são os privilégios tributários. Em vez de tu pagar 27,5%, você só paga 8%. Esses são os privilégios que a gente quer mexer. É por isso que o IVA, a reforma tributária que vai vir agora, vai acabar com o Brasil. O pessoal que paga 8% de imposto vai começar a pagar 30%, 32%. Justiça social no cu de vocês aí de casa. Nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente, a falta de justiça tributária... Gente, justiça tributária. O que é justiça tributária? Assim, como que você mede, entendeu? Até que ponto? Ah, não, aqui é justo, aqui não é quem que diz isso. E aí, de novo... Não, justiça tributária pra mim é as americanas, né? Que botaram 40 bilhões de reais de prejuízo, 20 bilhões veio de bancos estatais, e aí, quem vai pagar esse prejuízo? Adivinha. Arrogância fatal. Quem que fala que é justo tributar alguns, entendeu? Ah, não, faz sentido. Meu Deus do céu. Justiça tributária. Manteve Tu tá vendo que esse tipo de discurso aqui é pro pessoal do QI 83, cara. Esse tipo de discurso aqui, ele soa muito bem nos ouvidos de alguém que não entende porra nenhuma de nada. No ouvido de quem não entende nada. É legal. Esse discurso que ele tá falando aqui, qualquer pessoa que entende o mínimo do mínimo do mínimo, sabe que tudo que ele tá falando aqui é algo que faz exatamente o contrário do que ele tá pregando. Privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadando de forma mais justa e eficiente. Cadê a redistribuição de renda aqui, Haddad? Eu quero redistribuir essa renda aqui. Tá? Eu quero redistribuir essa renda aqui. Não, mas essa não. Essa aí não, gente. Perceba que o argumento central é a redistribuição de renda, não o aumento da renda. O esquerdista nunca fala em produzir mais, em como que a gente pode gerar mais valor, aumentar a competição dos mercados. Não, é redistribuir aquilo que já é ruim. É redistribuir a pobreza. E como assim melhorar as contas públicas? Saiu um gráfico, esses dias eu vi um gráfico, das receitas governamentais de todos os países emergentes. O Brasil ocupa a maior posição, se comparado, por exemplo, com o Chile, México, Peru... E nós estamos aí caminhando pra ter o maior IVA do mundo. Colômbia e outros países emergentes. Não é aumento de impostos, é corrigir distorções. Olha, Zé Guedes. Ou seja, a receita do governo tá muito alta e tem esquerdista defendendo taxação, achando que a solução é taxar mais. Como que isso é melhorar as contas públicas, aumentar a receita? Como que isso é melhorar a conta pública? Novamente, eu já falei pra vocês isso, né? Eu falei, olha só, cara, eu acho que o Brasil paga imposto pra um caralho, né? Mas se nós... Para pra pensar o seguinte, num cenário fictício aí. Se nós tivéssemos uma segurança de qualidade. Se nós tivéssemos segurança de qualidade, eu não precisaria pagar seguro no meu carro, na minha casa e na minha vida. Se nós tivéssemos escola de qualidade, eu não precisaria pagar 2,5 pau de escola pras minhas filhas todos os meses. Se nós tivéssemos um SUS de qualidade, um sistema de saúde de qualidade, eu não precisaria pagar 1,5 pau de plano de saúde todos os meses. Então é quase 5 mil reais por mês que eu pago hoje pra não ter que depender de nada do governo. Então se nós tivéssemos um serviço desses de qualidade, eu não precisaria pagar nada disso. Sobraria 5 pau por mês na minha conta, eu poderia, sei lá, cara, comprar uma coisa, fazer uma parada, investir na minha empresa, fazer o que eu quisesse com esse dinheiro. Você tem noção a diferença da sociedade? É pra você falar, não, mas o SUS é importante, o SUS não é importante. Qualquer pessoa que falar que o SUS é importante aqui vai levar ban no meu canal. Se você falar que o SUS é importante, a segurança pública é importante e que o ensino público é importante, você leva ban no meu canal instantaneamente. Eu não quero saber quem você é. Eu não quero saber seus argumentos. Sabe por que, filho de uma puta? Porque nenhum desses filhos da puta utiliza nenhum desses serviços. Se o SUS é tão bom, por que o político não vai no SUS? Por que ele vai no Sírio Libanês? Por que ele vai no Albert Einstein? Se a segurança pública é tão boa, por que o político mora em condomínio fechado e anda de carro blindado com segurança armado? Se a escola pública é tão boa, por que estão falando agora de filho de desembargador, filho de juiz, sei lá, 7 pau por mês de voucher pra criança estudar? Você tem noção que essa galera, eles não têm empatia com o povo porque eles não vivem nessa realidade de ir no SUS. Eles não vivem nessa realidade de ir no SUS. Tu acha que filho de político tá em escola pública? A filha aprendendo a ser prostituta e o guri aprendendo a ser aviãozinho do tráfico? Claro que não. Você acha que ele sabe o que é ir num SUS, esperar um atendimento? Claro que não. É um planinho de saúde top de linha. Eu já fiz um vídeo pra vocês falando que o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. Mostrei, peguei os dados no portal da transparência, dividi pelo número de deputados do deputado. 21 mil reais por mês no plano de saúde de um deputado. E você, 70 pila no SUS, você usa todos os meses. Não é bizarro isso? Isso não gera revolta na cara de vocês, na parada de vocês? Isso não gera revolta? Então, se o governo entregasse produtos de qualidade... Tem vários países do mundo que tem uma segurança pública interessante, que tem um plano de saúde do governo interessante. Tem vários países do mundo que acertam nessa questão. E aí faz com que as pessoas enriqueçam com isso. Porque não precisa mais pagar um plano de saúde. Eu não preciso mais pagar seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida, seguro da caralha. Tu se sente tranquilo, tu sabe que se vagabundo fizer uma coisa e vai preso por 30 anos. Você tá entendendo? Então, se nós tivéssemos serviços de primeiro mundo, obviamente seria menos pior do que a gente tem hoje. Onde a gente paga impostos maiores do que países de primeiro mundo, que tem um serviço ok em muitos desses aspectos, mas nós não recebemos nada disso. E esse bando de parasita tá lá em Brasília, não tá nem aí pra porra nenhuma, cara. Por isso que essa galera não tem empatia com o povo, porque eles não vivem a nossa realidade. Ele não fala de corte de gastos, ele só fala em arrecadar mais. É por isso que é outro argumento também quando eu falo de investir no exterior. Tem gente que fala assim, Nanda, mas e se vier um boom de commodity? Você não acha que o Brasil pode ir bem? Mas é boom de commodity. O Lula teve essa sorte? Eu acho que pode melhorar a situação, mas aí nesse caso, sinceramente, eu prefiro investir em outros países emergentes que tem situação. Eu preciso investir. Se der um boom de commodity, né? Se o Brasil começar a exportar minério de ferro e aumentar. Der um boom das commodities de novo, aí eu vou investir o meu dinheiro no país que tá comprando as commodities. Porque ele tá comprando minério de ferro pra fazer chip de. Bom, chip de computador não faz com minério de ferro, mas vocês estão entendendo. Ele tá comprando minério de ferro pra fazer carro, pra fazer coisa de alta tecnologia. Eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil pra botar no país que tá comprando commodity, não no país que tá vendendo a porra da commodity. Quantos containers de minério de ferro é pra comprar essa merda aqui, ó?
Quantos containers de minério de ferro pra comprar essa merdinha aqui que custa $1.000? E se vier sem a caixinha, se vier o modo tray ainda, ele vem com menos espaço, ele ocupa isso aqui de espaço, ó. Isso aqui é o espaço, ó. Isso aqui, um container cheio dessa merda aqui. Quando eu tinha a minha empresa de informática, importava isso aqui em modo tray. Ele não vem nessa caixa aqui, ele não vem nessa caixa. Ele vem uns bagulho de plástico gigante, assim, um do lado do outro. E vem um pallet dessa merda. Não vem nem nessa caixa. Então, quantos containers de minério de ferro a gente tem que exportar pra comprar um processador desses de $1.000? Então, tipo assim, se der um boom das commodities, você vai investir no país que está comprando as commodities, porque ele está transformando as commodities em algo que vale mais dinheiro do que a commodity em si. É muito fácil, cara. Pessoal, eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau. Eu não tenho faculdade, eu não tenho Master Business Administration, eu não tenho porra nenhuma, irmão. E eu vejo, eu psicografo essas paradas a 1.000 km de distância. Se você não tem vergonha? Você que acha que eu sou inteligente, você deveria ter vergonha, cara. Daqui a pouco você vai ver, você tem uma faculdade, você tem uma pós-graduação, você tem um mestrado, um doutorado, e você é um idiota, você deveria ter vergonha. Se você acha que eu sou inteligente, você deveria ter vergonha. Porque eu sou um ex-favelado com um supletivo de 2º grau. Não tive papai rico, ninguém investiu dinheiro em mim, nada disso. Você deveria ter vergonha. Você tá perdendo pra mim, cara. Fundamentos econômicos muito melhores do que o Brasil. E de novo, eu faço aqui a chamada para a primeira turma da minha mentoria, onde eu te explico tudo que eu sei. Vai dar uma mentoria pra mim de graça, hein, Nanda? Vamos fazer um bem bolado aí? Anos de experiência. Tem link comissionado dessa mentoria ou não? De mercado financeiro internacional, eu vou te contar como que você faz isso, como que você manda dinheiro pra fora, o que você deve avaliar pra ter uma carteira verdadeiramente anticrise, uma carteira capaz de navegar em qualquer cenário. Então preencha essa aplicação aqui e fale com a Bárbara. Eu separei mais um momento aqui. Não é exatamente, eu tinha separado 5, mas esse também vale a pena falar, que é o Haddad falando do dólar. Vamos dar uma olhada aqui. O dólar tava 6,10, tá 5,80. Opa, peraí. Não era erro do Google? Não, pera, só um pouquinho, peraí. A esquerda inteira se reuniu pra falar que o dólar a 6 era fake news. Agora o Haddad tá falando que 6,10 agora tá 5,80. Na verdade o dólar caiu, o dólar tá 5,53. Por políticas do Trump, não por políticas do Brasil. Mais ou menos. Isso foi em fevereiro desse ano, tá? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu, estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar, e isso certamente vai favorecer. Que patamar? Patamar da destruição. E eu tô muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Novamente, vamos lá. A nossa safra de laranja vai ser boa. E a safra de microcondutores? E a safra de produtos que agregam algum valor pra sociedade? Isso também vai ajudar. O agro leva o PIB do Brasil nas costas, gurizada. Isso que é foda, tá ligado? Isso que é foda. Eu gosto do agro, eu sou gordo, eu adoro o agro, eu quero que tenha mais carne, mais comida, mais tudo. Só que nós temos que ter ciência que o agro, apesar do número ser gigantesco, nessas várias exportações, o agro não agrega valor, cara. Não é um produto de tecnologia, não aumenta Eu também não vou criticar o agro aqui, deixa quieto, esquece isso que eu falei. Mas, cara, você tá entendendo? Nós estamos falando de container, quantos containers de laranja dá pra comprar um processador? Vamos falar do dólar? Porque, assim, muita gente tá... De verdade, o esquerdista, ele é doente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que tem um livro de um psiquiatra que ele definiu a mente esquerdista. Esquerdismo é doença. E a gente tem que não pode nem se misturar com essa galera, porque essa doença pode, né, contaminar o ambiente, né? Então, mas voltando aqui, tem esquerdista hoje até elogiando o governo por causa do dólar. E são pessoas que não têm a menor noção do que acontece no mundo. Por que o dólar tá caindo? Nunca é uma única resposta, tá? Nunca. Mas, sem dúvida, um dos fatores globais é a queda do dólar como um todo. Porque se a gente pegar o DXY, e tem um ETF que replica o DXY, que é o... Não, tá caindo por causa do Lulinha. O P, inclusive ele serve como hedge nas carteiras, porque o DXY sobe em momentos de crise. O DXY, ele vem caindo no mundo inteiro. Então o dólar, ele vem se enfraquecendo no mundo inteiro. Ok, que de forma temporária. Ainda é reserva global, ainda é pra onde todo mundo corre em momentos de crise, por isso que o DXY sobe em momentos de crise. Mas é normal ter esses períodos de baixa. E o DXY vem se enfraquecendo. Naturalmente, outras moedas, como o real brasileiro, tende a se fortalecer. Embora a composição do DXY nem tem real, porque real é uma moeda irrelevante, mas é um fator indireto que pode contribuir sim pra essa queda do dólar. Mas o dólar tá caindo hoje também. Uma maneira muito mais fácil de explicar que o dólar tá caindo. O dólar tá caindo porque o Trump tá fazendo umas merda lá e tudo mais. E é isso, pronto. O dólar deveria estar caindo porque o governo brasileiro está cortando custos, está fazendo uma enxugada na máquina. E isso poderia fazer com que, não é que o dólar tá caindo, é que o real está valorizando. São duas coisas diferentes. E tem momentos que o dólar tá subindo e o real tá desvalorizando e dá aquele salto pra mais de R$6. E novamente, galera, o dólar tá 5,56 agora, 5,50 e pouquinho agora. Eu vejo como algo bom, tá? Eu tava esperando que o dólar ia passar de 6 e tudo mais, mas isso é algo bom. A gente paga menos nas coisas aqui dentro do Brasil. Só que a gente sabe. Quando o dólar cai aqui dentro do Brasil, todo mundo fala, não, é que nós colocamos o estoque que nós compramos foi com o dólar a R$6. O Brasil tem os piores empresários do mundo. O Brasil tem os piores empresários do mundo. Porque eles só compram quando tá no ápice do dólar. Entendeu? Eles só compram quando tá no ápice do dólar. E aí pra vender, não, mas peraí, a gente comprou no ápice do dólar e agora pra vender a queda tem que ser muito mais lenta. É sempre um bando de oligopólio, é sempre um bando de monopólio que tem nessa porra desse país, cara.
Então, quando ele fala que tá muito otimista, como se fosse mérito do governo esse dólar, não é. São N variáveis que afetam a cotação do dólar hoje. E aí, meus queridos, esse vídeo ele serviu de motivacional. Eu fico muito motivada, é sério. Gente, a gente não tem que ficar triste. Eu sei que desanima. Eu sei que o Brasil, assim, a gente vê esses animais no governo, vê um monte de gente burra, que tem o peso do voto dessas pessoas, tem o mesmo peso que o nosso. Eu sei que pode desanimar, mas por outro lado, a gente tem que ver isso como oportunidade, porque você não precisa ser espetacular, ser fora da curva, pra você já prestar um bom serviço, pra você ser bem sucedido. Eu sempre pensei isso. Então, leve isso pra vida, né? A parte boa da gente viver num país cheio de animais é isso, você facilmente consegue se destacar. Pense que pelo menos metade da população votou no Lula. Fora a galera que acompanha a Virgínia, acompanha a Choquei, faz aposta esportiva. Então, vocês percebem o nível, né? Então, se você já não faz isso, se você não votou no Lula, se você não assiste Choquei, se você não fez o L, nossa, você tá muito na frente das pessoas e você deve se sentir superior sim, porque esse é um fato. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Comentem um eu fiquei. E eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu também explico por que o Brasil tem tantos animais com o engenheiro Léo, que já participou aqui do canal. O vídeo ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Cara, muito bom. Nanda Guardian sempre dando um show aí, cara. E o meu react que adiciona uma certa acidez nessa brincadeira toda. Tá aí o canal da Nanda Guardian. Ela é uma das fundadoras da Guardian Trust Capital. Não, caralho, um dia eu teria uma conta lá, hein? Um dia eu teria uma conta lá com a Trust, Nanda da Guardian Trust Capital. Um dia a gente vai ter uma conta lá, cara. Por enquanto não, empresário falido não tem conta em lugar nenhum.